Seja bem-vinda, seja bem-vindo a esse momento em que eu vou falar sobre saúde mental. Mas eu quero conversar com aquelas pessoas que acreditam que saúde mental não é importante. E também quero conversar com aquelas pessoas que até acreditam que saúde mental é importante, mas não sabem muito bem o que é saúde mental e que conhece também uma pessoa que acredita que saúde mental não é importante. Veja bem, tudo é mental, por isso que saúde mental é importante. Mas antes de entrar nesse momento, eu quero me apresentar para você que não me conhece. Eu sou Adriana Roque, psicóloga, sou fundadora do Laboratório Mental. O Laboratório Mental é uma plataforma online que te dá aulas, videoaulas práticas sobre desenvolvimento humano. Eu coloco psicologia, filosofia e neurociências tudo no mesmo lugar e te entrego. Adriana, mas o que eu vou ter no laboratório mental? Você vai ter aulas sobre ansiedade, crise de ansiedade, como lidar, jogos de aposta, o que de fato é um jogo de aposta, vícios, ou aulas como ser feliz, como buscar entender o seu porquê, qual é o sentido da vida. Então você vai ter várias aulas em um só lugar para desenvolver a sua vida para um lugar melhor. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à plataforma do Laboratório Mental. É uma coisa que eu sempre falo no meu consultório, que é, eu gosto de pensar que a vida quando a gente nasce a gente recebe um livro da vida. E esse livro da vida, ele é inicialmente escrito por outras pessoas, porque lá no início da nossa vida a gente não tem condições de registrar e de escrever nesse livro. E esse livro da vida que a gente recebe ao nascer, que começa a ser escrito por outras pessoas, é escrito com a percepção dessa outra pessoa, porque ninguém vive a nossa vida por nós. Então, o livro da vida, ele é registrado inicialmente por alguém. Pode ser pelos seus pais, pelos seus avós, seus cuidadores próximos, tios, pode ser também pela escola. As pessoas ali vão registrando nesse livro da vida. Só que depois, você passa a ter esse livro da vida, você passa a ter essa caneta do livro da vida. E você passa a ser a pessoa responsável para escrever aquilo que você vive, sente. E aí, você percebe que a sua vida ela é iniciada por alguém. Porque nós somos seres de conexão e para a gente existir, alguém precisou nos alimentar. Quem foi que te alimentou? Quem foi que acompanhou os seus primeiros passos? Que você ouviu as primeiras palavras? Quais foram os seus primeiros registros? Os seus primeiros traumas? As suas primeiras memórias? Os primeiros registros significam as primeiras memórias. Tudo isso, tudo que você viveu lá atrás, de alguma forma, molda quem você é hoje. Ai, Adriana, será? Você já se pegou se perguntando o seguinte: nossa, eu não sei por que eu estou fazendo isso de novo. Isso é um comportamento do meu pai que eu não gosto e eu acabo repetindo. Pois é o passado aí moldando você. Porque todos nós viemos de um lugar e somos moldados a partir desse lugar. Esse lugar que não foi criado por nós, foi criado por outras pessoas de geração em geração em geração em geração. E agora, você que está aqui, você está com o seu livro da vida. E a questão é, você está satisfeito com o que você tem escrito no seu livro da vida? O que você está escrevendo no seu livro da vida hoje? Porque nós somos influenciados inicialmente pelo nosso contexto. Qual era o seu contexto? Pelos seus pais? Quem eram os seus pais, os seus tios, os seus avós, a sua escola? Qual era a economia da época? Às vezes, numa mesma família, existe um filho que pegou a onda das vacas gordas e o filho que pegou a onda das vacas magras, ou vice-versa. Então, nós somos moldados por aquilo, pelo nosso passado, mas isso não nos determina. O que você passa a escrever no seu livro da vida é o que vai ajudar a realmente escrever a sua história. Você não é determinado pelo seu passado. Você pode fazer diferente assim que você recebe o seu livro da vida. Então, se fosse para dizer para você o que é saúde mental é fazer a sua vida dar certo apesar de. Eu vou repetir.
Saúde mental é fazer a sua vida dar certo, apesar de. Adriana, tá bom, mas o que compõe a saúde mental? A saúde mental, ela é pensamento, sentimento e comportamento. Todos nós pensamos, todos nós sentimos e todos nós nos comportamos. E essa tríade se retroalimenta o tempo todo. Vamos pensar no seguinte, vamos pensar que Joana acordou bem cedo para ir ao trabalho. E aquela rotina da manhã, um pouco caótica. Quem aí vive isso, trabalha fora e precisa pegar trânsito, 1 hora, 2 horas, sabe bem o que eu estou dizendo. Joana acordou super cedo, começou a arrumar suas coisas para ir ao trabalho, tomar o seu café. Vou incluir aqui que Joana tem 2 crianças que inclusive precisa levar para a creche antes de ir trabalhar. Você pode seguir com Joana, mas você pode colocar João, você pode fazer um novo exemplo. O importante é o final, onde a gente vai chegar. Então, Joana, tentando equilibrar todos os pratos ali no início da sua manhã para chegar ao trabalho, ela percebe que, no correr das coisas, ela esquece algo importante em casa, algo que ela precisa. Ela precisa disso naquele dia. Pode ser o celular, pode ser um relatório, pode ser qualquer coisa. E aí, Joana fala assim: nossa, mas como eu sou idiota! Como que eu fui esquecer disso? Deixei isso bem na minha frente, para não esquecer. Veja bem, você acha mesmo que Joana foi idiota ou ela estava naquele momento sobrecarregada e quando a gente está sobrecarregado, a nossa memória começa a falhar, o nosso foco fica desatento? Mas ela se intitulou como idiota. Idiota, nossa, que idiota eu fui. Mas, na verdade, ela não foi idiota. Ela só esqueceu. Mas por que Joana acabou sendo tão dura com ela? Porque ela aprendeu, provavelmente, a ser dura consigo mesma. Só que o que eu quero que a gente veja aqui? Quando ela se diz, nossa, que idiota eu fui, quando esse pensamento surge, nutre dentro dela um sentimento. Lembra? Pensamento, sentimento, comportamento. Então, pensamento, sou idiota. Sentimento. Qual é o sentimento de uma pessoa que pensa que é idiota? Provavelmente ela vai ficar frustrada, com raiva. Certo? Vai se sentir com ira. E veja bem, se Joana, sentindo-se assim, frustrada, com raiva ou com ira por ter esquecido algo importante em casa, se ela sente isso, como você acha que ela vai se comportar em seguida? Provavelmente, com os filhos, ela pode xingar os filhos. Ah, fica quieto, que saco, mas também, não sei o quê, não, não. Ou qualquer outro comportamento também disfuncional. Por quê? Um pensamento gera um sentimento que gera um comportamento. E isso é saúde mental. Nós pensamos, e porque nós pensamos, nós sentimos, e porque nós sentimos, nós nos comportamos. Se o pensamento ele é catastrófico, o sentimento provavelmente ele será aquilo que a gente chama de valência negativa. Tristeza, rancor, angústia, vazio, raiva, ira. E tendo esse tipo de sentimento, nós teremos um comportamento alinhado com aquilo que nós sentimos. Se eu me sinto triste, angustiada, com raiva, eu posso procrastinar algo importante. E se eu procrastino algo importante, eu acabo tendo um resultado ruim. E se eu tenho um resultado ruim, eu acabo nutrindo pensamentos ruins sobre mim ou aquela situação. Fez mais sentido para você? Um pensamento cria um sentimento, que cria um comportamento, e o comportamento, por sua vez, reforça o pensamento. Nós somos regidos por aquilo que pensamos. Se quando eu acordo pela manhã eu reclamo, eu vou nutrir um sentimento ruim, um sentimento negativo, e provavelmente já vou ter comportamentos também negativos. Como vai ser o dia daquela pessoa que começou a pensar sobre si e sobre o mundo coisas completamente ruins e muitas vezes equivocadas? Como eu disse, Joana não é uma idiota, ela só esqueceu algo que era importante. Por quê? Porque ela estava sobrecarregada naquela manhã. Então, espero que isso tenha feito sentido, porque a gente vai prosseguir, para a gente falar ainda mais sobre saúde mental. O cérebro faz o que conhece. E as nossas ações reforçam aquilo que ele conhece todos os dias. Muitas pessoas chegam no meu consultório dizendo, Adriana, eu quero paz, eu preciso de paz, eu não tenho paz. E a minha pergunta para essa pessoa é, o que você faz no seu dia a dia que constrói paz? Ou você está aí achando que paz é algo passivo que vai acontecer magicamente na sua vida? Quais ações hoje que constroem paz na sua vida? Ou normalmente você reclama, você esbraveja? Como uma pessoa vai ser feliz se esse é o padrão comportamental e de sentimentos e emoções que ela nutre? E aí, a saúde mental se torna primordial porque nós não somos nem as nossas percepções, nem sentimentos, nem comportamentos. Porque muitas vezes a gente aprende a como a gente se vê e vê o mundo. Saúde mental não é sobre falar sobre a vida. Muitas pessoas chegam para mim e falam assim, mas o que terapia vai resolver?
Eu não disse para vocês, mas eu sou psicóloga clínica. Há 10 anos atendo pessoas no meu consultório. E aí as pessoas dizem, mas como que você vai resolver o problema de uma pessoa só conversando com ela? Isso eu posso conversar com um amigo. E eu tenho certeza que bons amigos podem te dar bons conselhos. Mas quantos bons conselhos você recebeu e não seguiu? Porque não é só receber o bom conselho. Não é só sobre saber o que fazer. Mas é sobre entender o que te impede de fazer e criar aquilo que você deseja na sua vida. Então, saúde mental não é só sobre falar sobre a vida. É sobre consertar no seu pensamento, sentimento e comportamento aquilo que um dia foi quebrado. E aí, eu quero dizer também para vocês sinais. Quais são os sinais, então, de saúde mental? Onde você precisa entender que precisa tomar um cuidado, procurar ajuda. Sinais importantes para você entender que a sua saúde mental ela precisa de cuidado inclui mudanças de humor repentina. Você percebe que mudou de humor repentinamente. Ou você percebe que você acaba dando uma entonação para algo que acontece de uma forma muito intensa. Então, algo aconteceu na sua vida. Vamos pegar a Joana. Joana, ao esquecer algo importante em casa, sente extrema raiva. Sentir emoções incoerentes com o que está acontecendo também é algo sobre saúde mental. Então, alterações de humor, alterações no sono, alterações no apetite, isolamento social, fadiga constante, pensamentos negativos persistentes, tristeza intensa, sentimento de vazio, sentimento de estar perdido no mundo, ideações suicidas, pensamentos negativos como não sou bom o suficiente, não sou capaz, não consigo. Tudo isso são sinais que você ou alguém próximo de você precisa cuidar da saúde mental. Existem ainda os comportamentos autodestrutivos. Aqui as pessoas entendem muito que é sobre um ato suicida. Mas não necessariamente, é também. Mas comportamentos autodestrutivos como compulsão alimentar ou o alimentar transtornado. Ou até mesmo aquele comportamento de beber uma cerveja após o trabalho. Mas quando você percebe, todos os dias você bebe uma cerveja após o trabalho. E quando você avalia, você não está bebendo só uma cerveja todos os dias após o trabalho. Você bebe mais. Você bebe 2 latinhas, 3. E aí você quer lidar com uma situação estressante através do álcool, porque o álcool relaxa. Outra situação, quando você percebe que deseja parar de fumar, por exemplo, e você não consegue. Ou até mesmo algo que é muito comum hoje, quando você deseja parar de fazer jogos de aposta e você não consegue. Quando você percebe, você está jogando novamente. Ah, eu vou jogar, mas vai ser só um pouquinho. Mas você joga novamente. Todo comportamento que você não consegue regular, toda emoção que você não consegue administrar, você precisa da saúde mental, do cuidado à saúde mental. Talvez isso esteja acontecendo com você. Talvez isso esteja acontecendo com pessoas próximas a você. Então, eu desejo que você veja essa palestra, essa aula, tudo que eu estou dizendo aqui agora, para você poder falar com alguém. E aí, depois disso, as pessoas me perguntam o seguinte, tá, Adriana, mas como procurar ajuda? Eu tenho tido problema nos meus relacionamentos e não estou sabendo como mudar. Eu percebo que eu chego à noite, de madrugada, e ataco a geladeira. Eu tenho taquicardia, sudorese, um aperto no peito, até mesmo um vazio, e eu não consigo lidar com isso. Isso são sintomas que eu acabei de dizer, são sintomas de ansiedade. Adriana, coisas que eu sentia prazer antes, eu não tenho agora. Isso é um sintoma principal da depressão. Adriana, eu começo um relacionamento amoroso e eu percebo que eu coloco essa pessoa no altar e depois eu fico com tanta raiva daquilo que ela me fez, que nem foi tão grave assim, mas eu me senti como se essa pessoa estivesse me abandonando e eu tiro ela do altar que eu coloquei e fico numa intensa raiva daquela pessoa. Isso são os sintomas de um transtorno que se chama borderline. Tudo isso é saúde mental. Então, como procurar ajuda? Você pode procurar um profissional particular, por exemplo, que é o que eu faço. Você também pode procurar e discar 188, que é o Centro de Valorização da Vida. Você também pode procurar um profissional do Sistema Único de Saúde, do SUS, o posto de saúde perto da sua residência. Uma clínica escola, onde existem descontos na mensalidade do processo de terapia, ou até mesmo clínicas sociais, que tem por volta aí do valor da sessão de 50, 60 reais por sessão.
Ou até mesmo plataformas de atendimento online, onde o valor da sessão pode ser um valor mais em conta para o momento que a pessoa estiver vivendo. Então, eu quis trazer tudo isso para você, porque é importante a gente falar sobre saúde mental. É importante entender como a saúde mental afeta todos nós, porque tudo se inicia aqui, no nosso cérebro. No nosso cérebro é que a gente pensa, se emociona, se comporta. É através do nosso cérebro, do mental, que a gente pode realizar coisas ou deixar de realizar. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que pessoas próximas a você estão vivendo, mas cada um de nós existe um lugar em que a gente percebe que pode melhorar, mas não consegue. Que a gente acaba entrando num ciclo repetitivo, num ciclo destrutivo, disfuncional. Se você percebe que você está vivendo isso, procure ajuda. Eu espero poder ter te ajudado a identificar sinais e a entender sobre o que de fato é saúde mental, para você procurar ajuda ou ensinar alguém a procurar ajuda. Muito obrigada por ter me ouvido até aqui. Muito obrigado por ter acessado esse momento para você saber muito mais sobre o que é saúde mental. E agora que você já sabe reconhecer os sinais e cuidar de si, que tal você contribuir para o cuidado de todos? Eu vou te sugerir responder um mapeamento de saúde. Ele é anônimo, é rápido e pode fazer toda a diferença. A sua resposta constrói uma solo cada vez melhor. Grande abraço.